Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou passar para vocês uma aula muito curta sobre proteínas e estrutura das proteínas, beleza? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma proteína? Uma proteína ela é um polímero de aminoácidos, ou seja, ela é uma molécula formada por vários aminoácidos ligados entre si através de uma ligação peptídica. Tudo bem? A partir de 50 aminoácidos para mais, alguns autores já consideram isso como sendo uma proteína. O prefixo poly quer dizer muitos, ou seja, um polímero de aminoácidos quer dizer que ela é uma molécula com muitos aminoácidos, beleza? E o que é o tal do aminoácido? Bom, o aminoácido ele é uma molécula específica formada por um carbono alfa que vai fazer 4 ligações específicas. Então, esse carbono alfa do aminoácido ele vai se ligar a um grupo amino, que vocês estão vendo aqui. Ele vai se ligar a um hidrogênio. Ele vai se ligar a um grupo carboxila e ele vai se ligar ao que a gente chama de cadeia lateral R, que é o quê? É uma cadeia carbônica que vai se ligar ao carbono alfa do aminoácido e ela pode ter vários tamanhos e configurações, e dependendo do tamanho da estrutura dessa cadeia lateral R do aminoácido, vai ser um aminoácido ou outro. Ou seja, o que diferencia os aminoácidos entre si é essa cadeia lateral R, porque todos eles vão estar ligados a um grupo amino, a um hidrogênio e a um grupo carboxila. Beleza? Então, a gente tem no nosso corpo 20 aminoácidos e eles diferem entre si pela cadeia lateral R. Aqui, nesse slide, eu trago para vocês também a definição de peptídeo. O peptídeo vai ser qualquer molécula formada por 2 ou mais aminoácidos ligados entre si por meio de uma ligação peptídica. E a proteína ela é um polipeptídeo, ou seja, uma molécula formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Essa figurinha a gente tem os aminoácidos bonitinhos, aí eles se ligam por ligações peptídicas e formam um peptídeo. E aqui eu tenho uma grande estrutura com uma longa cadeia peptídica, portanto, isso pode ser chamado proteína. Tudo bem? As proteínas, elas são formadas ali, começando com o processo de tradução, que ocorre nos ribossomos, por meio do qual você vai ter a tradução do ribossomo. Você vai ter a tradução do RNA mensageiro em uma proteína, sendo que cada códon do RNA mensageiro vai ser convertido em um aminoácido através desse processo de tradução nos ribossomos. E aí isso vai gerar ali a estrutura primária da proteína, que é a sequência de aminoácidos que constitui essa proteína. Ela sai do ribossomo já com a sequenciazinha de aminoácidos dela. Depois que ela sofre esse processo de tradução, que é a grande parte principal da síntese proteica, depois que ela sofre a tradução nos poliribossomos do citoplasma, essa proteína ela vai seguir para duas organelas citoplasmáticas importantes. Quais são essas duas organelas? O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, tá? Nessas duas estruturas, elas vão sofrer algumas modificações. A nível do retículo endoplasmático, aqui que a gente vê ele bonitinho na figurinha, ó, a proteína ela vai sofrer o enovelamento, ou seja, ela vai ganhar ali a sua estrutura terciária, que a torna funcional. E esse processo de enovelamento ele vai ocorrer por meio de algumas ligações que vão ocorrer nessa proteína, como, por exemplo, a formação de pontes de sulfeto, adição de grupos prostéticos, isso tudo vai ocorrer aqui a nível do retículo endoplasmático. Depois, ela pode seguir do retículo endoplasmático, geralmente ela segue
para o complexo de Golgi, onde ela vai sofrer outras modificações, geralmente de glicosilação e sulfatação, tá? Aí, no complexo de Golgi, vai ser feito um pacotinho de proteína e esse pacotinho ele vai ser transportado do complexo de Golgi para o local onde essa proteína vai atuar no citoplasma, ou seja, para alguma estrutura citoplasmática onde ela vai desempenhar alguma função ou entrar na constituição, ou para a membrana plasmática, onde ela vai entrar na constituição da membrana plasmática, ou essa proteína pode ser degradada nos lisossomos, ou essa proteína pode ser exportada para fora da célula. Tudo bem? E agora eu vou falar para vocês rapidinho sobre as estruturas da proteína. A proteína ela tem 3 estruturas. Tem estrutura primária, estrutura secundária e estrutura terciária. Então, vamos ver o que é isso. Bom, a estrutura primária da proteína que a gente vê aqui é o primeiro nível de estrutura molecular da proteína. E corresponde exatamente o quê? A sequência de aminoácidos que formam aquela proteína. Isso vai ser determinado pelo processo de tradução. Então, é determinado pela sequência de códons do RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteína nos ribossomos. Beleza? Então, a proteína ela sai dos poliribossomos já com a sua estrutura primária definida. O que é essa estrutura primária? É a sequência de aminoácidos que forma ela. Beleza? Aí, a gente tem a estrutura secundária. A estrutura secundária ela vai ser o quê? Ela vai ser um arranjo espacial assumido por determinada cadeia polipeptídica, e esse arranjo espacial, essa organização no espaço, ela vai ser determinada por interações entre aminoácidos próximos um do outro na cadeia polipeptídica. Então, os aminoácidos eles vão ter cargas específicas, eles vão ter elementos químicos específicos, né? Uma estrutura química dele. E é essa estrutura química de um aminoácido próximo ao outro na cadeia polipeptídica vai causar interação entre esses aminoácidos, que vai levar ali a formação de um arranjo espacial específico daquela proteína, que é a estrutura secundária. Então, aqui no nosso esqueminha, eu tenho a estrutura primária e eu tenho a estrutura secundária. A estrutura secundária, então, ela vai ser determinada pela sequência de aminoácidos na proteína, porque essas interações elas vão ocorrer entre aminoácidos próximos, tá? E por último, a gente tem a estrutura terciária, que é o quê? O dobramento da proteína sobre si mesma, tá? No momento que ela dobra sobre si mesma, ela adquire uma forma tridimensional e funcional. Então, quando a proteína passa a ter função na célula, é quando ela já chegou a esse nível estrutural da estrutura terciária. Tudo bem? Então, aqui nesse esqueminha eu tenho a estrutura primária, a estrutura secundária e a estrutura terciária, que é o momento que ela se torna funcional, tá vendo? A estrutura secundária está conectada diretamente à função que a proteína vai desempenhar, tá? Então, aqui a gente tem essa figurinha, ó. A gente tem a estrutura primária, que são os aminoácidos que formam a proteína. É exatamente essa sequência de aminoácidos. Ela vai ser determinada ali pela sequência de códons do RNA mensageiro. Eu tenho a estrutura secundária, que é formada pelas interações de aminoácidos próximos entre si na cadeia polipeptídica, determinando o arranjo espacial. Eu tenho os dois principais arranjos espaciais das proteínas, que é o que são encontrados na maioria das proteínas, que é a proteína alfa-hélice, aliás, proteína não, a estrutura proteica secundária alfa-hélice e a estrutura proteica secundária em beta-folha. Essas são as duas principais, as duas mais famosas. A estrutura secundária em alfa-hélice, ela é a estrutura proteica secundária, por exemplo, do nosso lindo e maravilhoso DNA. Lembra que o DNA é uma molécula formada por duas cadeias de polinucleotídeos e que interagem entre si? DNA não é proteína, é ácido, tá? Mas isso aí é um exemplo para vocês entenderem o que é essa estrutura em alfa-hélice, beleza? Aí, aqui, ó, eu tenho a estrutura terciária, que é formada pelo enrolamento da proteína sobre si mesma. Então, aqui em azulzinho e roxinho, isso aqui é a estrutura secundária. Então, você vê que para você ter uma estrutura terciária tridimensional, ele já tem que ter uma estrutura secundária definida, tudo bem?
E por fim, a gente tem o conceito de estrutura quaternária, que corresponde ao quê? A interação entre duas ou mais cadeias polipeptídicas para formar uma proteína. Então, enquanto a gente tem proteínas que são formadas por uma única cadeia polipeptídica, a gente tem outras que têm essa estrutura quaternária. Ou seja, ela vai ser formada por mais de uma cadeia polipeptídica. E essas cadeias interagem entre si, formando essa estrutura de nível quaternário. Então, olha aqui que lindo pra gente. Estrutura primária, estrutura em alfa-hélice, estrutura em beta-folha, estrutura terciária, e que é a estrutura quaternária da hemoglobina com suas 4 cadeias se relacionando entre si. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura terciária da proteína, que é essa que define aí a funcionalidade dela, tá? Então, essa estrutura terciária, ela é o dobramento da proteína sobre si mesma, levando a uma forma tridimensional específica dessa proteína. E ela vai, esse dobramento proteico da proteína sobre si mesma, ela vai ocorrer em decorrência das ligações entre as cadeias laterais dos aminoácidos. E aí eu tenho alguns tipos de ligações. Tem as ligações de sulfeto, que são ligações de sulfeto que ocorrem entre os aminoácidos de cisteína. Então, cada aminoácido de cisteína tem a cadeia lateral R, e as cadeias laterais R desses aminoácidos de cisteína, elas vão se relacionar com ligações de sulfeto. É um tipo de ligação importante para o estabelecimento dessa estrutura terciária. Outra ligação importante que vai formar ali essa estrutura terciária são as ligações de hidrogênio. E eu tenho também interações iônicas e interações hidrofóbicas de repulsão. Também as ligações iônicas de interação entre cargas entre trechos da proteína e as ligações hidrofóbicas, que é a repulsão de trechos da proteína hidrofóbicos que se reprimem. Tudo bem? É isso, gente, que eu queria falar com vocês. Aqui a gente tem as ligações de sulfeto, aqui interações hidrofóbicas, interações iônicas, outra de sulfeto, a ligação de hidrogênio, e aqui a gente tem uma estrutura quaternária da proteína. Aqui a gente tem uma molécula de hemoglobina com 4 cadeias polipeptídicas separadas que interagem entre si para formar essa proteína de estrutura quaternária. A aula de hoje é isso. Muito obrigada.